Avisos, uma muito boa noite para todos. É sempre com muita alegria, com muita felicidade em nossos corações que nós os recebemos em nossa casa, para que juntos possamos todos comungarmos esse momento tão precioso de nossas vidas, que é aprendermos com Jesus, né, os seus ensinamentos através do Evangelho que estudamos às quartas-feiras. Sendo que hoje nós vamos fazer uma exceção em comemoração ao aniversário do nosso tão querido Allan Kardec, que foi o trabalhador incansável de estruturar para nós toda essa doutrina de Jesus que a gente estuda hoje nas casas espíritas. E é o roteiro de vida para todos nós, é do que mais nós precisamos na nossa vida, não é? Vamos pensar muito nisso. E nessa homenagem nós teremos hoje a nossa querida Darcy Neves Moreira, que vem do Centro Espírita Jorge Niemeyer, em Vila Isabel, e que nos dará o prazer de fazer o estudo, desse estudo de comemoração ao aniversário de Kardec, né, que foi em 1804. Já está aí, já fez 200 anos, né, Darcy? Já fez, né? Então, é com muito prazer que nós vamos hoje ouvir falar sobre esse personagem tão especial em nossa vida, de encarnados, e trouxe para nós as realidades espirituais. E para isso todos recebemos, né, já iniciando a nossa reunião propriamente dita, todos recebemos uma página quando adentramos a nossa casa, e essa página ela está sempre relacionada ao estudo da noite. E hoje nós temos, na palavra de Baltazar, no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, uma homenagem a Kardec, quando ele fala de Kardec, o renovador de ideias. E nos diz assim: pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Há homens na terra que têm um condão de multiplicar ideias, de renovar concepções e de fermentar os sentimentos das criaturas. Entre muitos que desceram à terra, está o nosso homenageado de hoje, Allan Kardec, alma de escola, mas, acima de tudo, espírito com as qualidades já citadas de fazer multiplicar ideias, valorizar sentimentos e tornar compreensíveis atos e sentimentos dos homens. Deve-se olhar para a figura de Kardec também sobre esse aspecto. Somente um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões, de um modo geral, do próprio homem, que tanto necessita de transformar-se no dia a dia. A doutrina dos espíritos, que ele tão bem soube traduzir para os homens da terra, teve nele um elemento que impulsionou certamente a ideia que trazia. Não fosse ele um ser dedicado, mesmo obstinado, na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse com a doutrina dominante e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se das ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Ao homenageá-lo hoje, que todos, do fundo do coração, orem e observem essa qualidade tão importante desse generoso líder,
que soube descer à terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem. Nas preces, agradeçam a Ele, agradeçam a Jesus por ter permitido que Kardec chegasse até nós e agradeçam a Deus por aquelas pessoas que já estão conhecendo a maravilhosa doutrina espírita e que, de posse dessas 3 orações, todos sigam adiante no santificado propósito de caminhar na direção da elevação em busca de Deus. Que a bondade do Mestre Jesus ajude e abençoe a todos, iluminando os seus corações com a paz e com o sentimento da gratidão. Muita paz. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então, esta página que já serviu para um preparo dos nossos pensamentos, todos já voltados para esse pensamento sobre Kardec, vamos ouvir a nossa Darcy trazendo a sua percepção, o seu estudo, a sua homenagem a esse querido líder, né, como foi colocado por Baltazar, para toda a humanidade. Para isso, façamos a nossa prece para darmos início a ouvirmos a nossa Darcy. Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, condutor de nossas vidas, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para juntos comungarmos esse momento de paz para as nossas almas, de esclarecimento para as nossas mentes e de fortalecimento para os nossos corações. Sustenta-nos a todos, Senhor, neste momento, a vencermos as nossas próprias dificuldades e colocarmos-nos apostos pela mente, pelo raciocínio, no entendimento da lição da noite de hoje. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, a pensar também o quanto estamos todos sendo envolvidos pela espiritualidade amiga desta casa, que nos acolheu a todos para esse grande tratamento espiritual que se realiza em torno de todos nós. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe a nossa casa, que nesse momento já está em plena atividade de trabalhos espirituais. Abençoa a todos, Senhor, a nossa Darcy, o nosso Lawson, a todos nós, permitindo-nos assim que possa ser em Teu nome, em nome da direção espiritual do Centro Espírita Leon Denis, do nosso patrono Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos da nossa parte considerarmos iniciada a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Então, sendo assim, vamos passar a palavra para a nossa Darcy, que irá conduzir o estudo da noite. Que Deus a abençoe e que nós também tenhamos o carinho e a atenção de ouvi-la. Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros da Casa de Leon Denis, uma alegria estar aqui, especialmente nesta noite em que nós estaremos homenageando o nosso querido codificador. A mensagem de Baltazar, que todos nós acabamos de ler, nos dá um roteiro e talvez a gente até pudesse colocar assim, como se forma um educador. Porque Allan Kardec, ele é um educador, não é? E aí é interessante que, como nem todos nós estamos assim nos grupos de estudo, não é, que a gente reveja um pouquinho do início da vida deste ser tão importante. Há 214 anos, exatamente no dia de hoje, nascia uma criancinha com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, ele nascia nesse instante na cidade de Lyon, nas proximidades de Paris.
Os seus pais foram criaturas assim bastante atentas, bastante cuidadosas na sua orientação. E aos 10 anos ele foi levado para uma escola na Suíça, que foi justamente o Castelo de Yverdun, onde estavam se realizando experiências muito interessantes na área da educação. Lá estava o professor João Henrique Pestalozzi. Então, aqueles amigos que trabalhamos, né, na área da educação, a gente já ouviu falar de Pestalozzi, já ouviu falar do Castelo de Yverdun, que naquela época, imaginamos 1814, né, foi justamente quando Hippolyte foi para a escola, era uma experiência inovadora na Europa. O professor Pestalozzi, ele era protestante, mas ele não utilizava a religião na escola, porque ele achava que deveria proporcionar a todos os seus alunos um ensino universal, baseado no amor ao próximo. Então, era assim como ele lidava com as crianças, como os professores lidavam com seus alunos. Os alunos tinham liberdade de estar escolhendo determinados conteúdos. Os portões do castelo ficavam abertos e as crianças e os jovens que ali lidavam, né, eles participavam com muita alegria de todas aquelas propostas. As aulas de química, de física, de biologia eram feitas ao ar livre, eram feitas em oficinas. Os alunos, então, eles passeando, eles tinham a noção da geografia, de algumas ciências. Então, o nosso Hippolyte foi criado dessa forma. Ele era muito estudioso, e tão estudioso, que ele passou a ser monitor de grupos. Então, assim foi a vida escolar dele, até que aos 18 anos ele retorna para a França. E na França, então, ele cria uma escola de ensino fundamental. E as obras que ele começa a escrever. Então, há uma série de livros, de matérias, que ele vai, então, escrevendo, que ele vai trazendo ao público, porque a tendência dele, a vontade dele, era que realmente o povo aprendesse. Então, ele vai dizer que a educação era a obra da vida dele. Então, nós vamos observar, né, todo o empenho no sentido de facilitar a que o ensino chegasse a muitas pessoas, a muitas crianças. E ele era um poliglota, ele traduzia obras e ele, então, produzia dessa forma. E a gente trouxe até aqui, a gente estava conversando aqui, um livrinho que foi também editado pelo CELD, que não existe mais, né? E que eu coloquei aqui, não emprestar. Viu, Paulo? Nem que você peça, eu já vou deixar aqui, porque aqui ele tem o dele, né? O plano proposto para a melhoria da educação pública. Ele escreveu este livro aos 24 anos. E neste livro, então, ele vai fazendo uma série de propostas a respeito de como se educa as crianças, e ele vai falando a respeito da necessidade das mães, dos pais, se informarem a respeito desta ciência. Então, ele diz que a educação é uma ciência que nós deveríamos estar debruçados, estudando, pesquisando. Ele disse assim, quanto tempo um médico leva
para se formar. Então, nós imaginamos que seria justamente esse tempo dedicado para que os pais, aqueles que têm contato com as crianças, não é, eles então fossem estudar. E ele fala, inclusive, não é, a respeito das qualidades morais, elas estão impressas, não é? Cada criança estará absorvendo as impressões do meio. Né? E isto ele vai confirmar mais tarde, com muita felicidade, no Livro dos Espíritos, e a gente vai fazer um enfoque. Então, aqui está este livro precioso, em que Rivaio vem falando desse plano para a educação do povo. Bom, segue a vida do nosso professor com as publicações, com os discursos, não é? E ele sempre estava preocupado em ir nas câmaras do governo para fazer os discursos e defender as questões a respeito da educação. Então, o governo tinha que estar preocupado com a educação do povo. Então, vai então o nosso querido professor Rivaio até um dia em que ele é convidado para uma determinada reunião. Em torno de 1850, os salões de Paris, eles se enchiam para acompanharem uma coisa que se chamava o fenômeno das mesas girantes. Mesas e cadeiras giravam. Então, a sociedade ia para aqueles locais para ver mesas, cadeiras girando. Né? E então, o professor Rivaio, ele foi convidado por um amigo para ver aquele espetáculo. E ele, então, muito cético, ele recusou, porque ele que era um estudioso, ele que era um filósofo, ele que também foi magnetizador, ele não acreditava que aquilo acontecesse. E então, o senhor Fortier, que era também magnetizador e que era amigo dele, disse assim, mas professor, vamos lá só para você ver aquilo que acontece. Então ele viu aquele fenômeno e ele dizia assim, mesas e cadeiras não têm nervos para sentir. Então, como elas estão dançando, como elas estão bailando? E ele, então, que era um estudioso, eu fico imaginando, se fôssemos nós estaríamos lá, acompanhando aquele fenômeno e achando aquele fenômeno uma maravilha, né? Como eles achavam naquela época. E então, o senhor Fortier, então, mais uma vez o convidou, e ele então disse o seguinte, só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Então, esta é a reação de alguém que estuda e que vê que aquele fenômeno não podia se dar daquela maneira. Ora, o senhor Fortier convidou para que ele fosse reservadamente numa outra reunião, e ele vai. E ele, então, meus irmãos, ele disse assim, bom, se isso acontece, eu vou observar. E ele, então, começou a observar, começou a fazer as anotações. E ele, então, chega à seguinte conclusão, depois de muitas e muitas reuniões, ele diz o seguinte, né? Eu, a princípio, cuidava apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo
e ganhava proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Ele, intimamente, aquele senhor, aquele professor, aquele educador, estava muito feliz porque era alguma coisa, era um desejo, era uma procura de há muito tempo que ele desenvolvia. E aí é interessante como nós, através das reencarnações, de várias reencarnações, nós vamos em busca de alguma coisa, porque em encarnação passada ele havia sido, não é, também um filósofo, não é, que nasceu na Tchecoslováquia, e ele então, o nome dele era John Hus. E ele, como filósofo, como teólogo, ele se insurgiu contra algumas coisas ou muitas coisas que a igreja fazia naquela época. Então ele não admitia que os ensinos do Cristo, que era alguma coisa que ele estudava muito, podiam estar sendo banalizadas em algumas instituições. Então, ele trazia dentro dele aquele ideal. Então, lá naquela época, ele era, digamos assim, ele se colocava contrário, por exemplo, às indulgências. Então, ele era frontalmente contra as indulgências, não é? Quando a gente fala em indulgência, será que todo mundo sabe o que era, não é? Então, se vendiam, eram alguns documentos, não é? É isso, Paulo? Você me ajuda, hein? Eram os documentos em que as pessoas compravam a sua passagem, a sua estada no plano espiritual, é isso? Então, você vai morrer, você paga as indulgências e você vai ter um bom lugar. Aliás, nós hoje ainda vemos isso, né? Mas ele era frontalmente contra, e ele tinha um respeito muito grande por tudo aquilo que era da igreja, e ele não admitia. Então, a gente vê que este ideal, não só do evangelho, da divulgação do evangelho, de abrir espaços para que o povo entendesse a mensagem, era alguma coisa que já vinha dentro dele, não é? E ele, então nós voltamos então para Paris, nós voltamos então para as sessões, não é? Em que ele ali observava. Então, imaginemos, ele anotava tudo, ele pesquisava, ele ia ouvir outros médiuns, ele ia participar de outras reuniões, ele recebia material de outras partes da França, da Europa, e ele então foi constituindo um corpo. Então é interessante a gente dizer que não foi trabalho feito de repentemente. A gente hoje, inclusive, vê os nossos amigos quando fazem doutorado, né? São 4 anos ali suados, sem tempo para diversão, para saídas, porque tem que ler muito, ler muito, ler muito, né? Então a gente imagina aquela época sem luz, né? Em que ele ali gastava, né, os seus olhinhos, ele trabalhava, ele pesquisava, ele perguntava, e com isto, então, ele disse que foi a instrução dele a respeito dessas notícias, dessas informações. Então, ele vai dizendo para nós, não é, que foi justamente naquelas reuniões em que ele começou os estudos sérios de espiritismo. E aí ele disse assim, menos ainda por meio de revelações do que observações. E ele vai dizendo, apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas.
Então, tudo aquilo que ele vai elaborar, ele vai testar, ele vai experimentar, ele vai ouvir. Observem bem, não é? E a gente, fazendo as pesquisas a respeito da vida dele, a gente vai ver do cuidado que ele tinha. Se um espírito dava uma informação, ele ia, fazia a mesma pergunta ao outro espírito, então ele ia comparando as informações, ele nada fazia então precipitadamente, né? E aí foi justamente que ele vai dizer para nós que ele compreendeu a gravidade da explanação que ele ia empreender. Então ele percebeu, não é, que ali estava alguma coisa muito séria e, vamos assim dizer, alguma coisa que ele sonhava há muito tempo. Ele diz assim: percebi naqueles fenômenos a chave de problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurava em toda a minha vida. E nós vamos ver então que ele vai dizer para todos nós, não é, que ele não se contentou, vejam bem, apenas observar aqueles fenômenos, não é? Mas ele vai dizer então que a grande satisfação que ele teve era de saber que aqueles fenômenos, eles tinham como origem, né, a influenciação de homens que tinham morrido. Daí então ele dizer: nossa, esse é um conhecimento chave para a humanidade, porque quando nós temos a certeza de que a gente morre, né? Então, olha só, até aquele tempo a humanidade achava, né, e tinha certeza que morreu, ia para o céu ou ia para o inferno. Então, aquele fenômeno, vejam bem, que era motivo de admiração para muitas e muitas pessoas, né, ele vai ser, então, a fonte de toda essa informação que nós hoje estamos, então, aqui revendo, né? Então, eu estou tirando essas observações desse livro aqui, também muito bonito, que não existe mais, né? Que eu não vou emprestar. Só quem comprou e guardou, né? Vida e obra de Allan Kardec, de um amigo também que viveu em França, Edson Aldi. Então, neste livro, ele é muito interessante, ele vai trazer todas essas informações. Mas então, nós estamos aqui, não é, ao lado do professor Rivaio, que com todo esse material, e nós vamos ver que foram realmente 15 anos de total dedicação, ele vai reunir todos esses conteúdos, e a 18 de abril ele vai, então, de 1857, então vai ser lançado o Livro dos Espíritos. Então, quando nós estivermos nos nossos estudos com o Livro dos Espíritos na mão, a gente então vai ter aquele olharzinho de gratidão, porque deu muito trabalho. Aí nós vamos assim ver o educador. Ele utilizou a metodologia das perguntas e respostas, que não são quaisquer perguntas, porque são muito bem elaboradas. E aí nós vamos ver os espíritos respondendo a essas perguntas. Nós vamos então vendo todo esse trabalho que foi desenvolvido pelo professor Hipólite, que na época da publicação do Livro dos Espíritos, ele vai mudar de nome para Allan Kardec. E se pergunta, mas por que Allan Kardec? Porque, de acordo com uma informação espiritual,
ele havia sido, né, um sacerdote druida com o nome de Allan Kardec. Então, ele traz para si essa informação até para poder separar aquilo que era obra do educador, do professor Hippolyte, não é? Ele tem uma série de títulos, uma série de livros, mas a partir dali ele estaria sendo chamado de Allan Kardec. Diz o professor Herculano Pires, não é, que Allan Kardec faz parte da falange do codificador. É interessante a gente ver que no livro Espírito e o Tempo, não é, ele vai, o professor Herculano Pires é um antropólogo de São Paulo, já desencarnado, então ele tem uma série de livros, entre tantos esses, não é? O Espírito e o Tempo, não é? Então ele fala a respeito desta falange do codificador, quer dizer, há uma nebulosa, diz ele, né? E nessa nebulosa estão aqueles que antecederam os fenômenos das mesas girantes e alguns outros médiuns, mas está também Allan Kardec, que com seu trabalho, com a sua dedicação, ele nos trouxe toda essa riqueza da qual hoje nós vamos então nos aproveitando, né? É interessante também dizer, né, que antes da publicação do Livro dos Espíritos, o professor Rivaio casa com Amélie Boudet, que foi uma grande mulher, não é, que deu todo o suporte para que ele, não só ele fizesse as suas pesquisas, mas para que ele então trouxesse a lume a pujança desta doutrina. Então, ele, depois da publicação do Livro dos Espíritos, e é interessante que existe também um livro que fala a respeito do dia da publicação do Livro dos Espíritos, em que o professor Rivaio e sua esposa oferecem uma recepção, oferecem um coquetel. Aqueles amigos, não é, que tinham participado da elaboração, agradecendo, assim, nesse instante nós precisamos fazer um momento de gratidão a Deus por tudo isso que nós estamos recebendo nesse instante, pela publicação deste livro. E é interessante que nós vamos também encontrar algumas cartas de amigos, e um deles, um jornalista, que dizia assim: mas professor, nós demoramos muito, e nós estamos ansiosos por ver o conteúdo deste livro, não é? E ele nos atendeu, ele está trazendo tanta contribuição para o nosso coração, que nós estamos aqui agradecendo. E é também da história desse período, né, um presente que o professor Rivaio recebeu. Um amigo espiritual havia falado com ele a respeito da importância da tarefa que ele estava desenvolvendo, mas dizendo também das grandes dificuldades que ele ia vivenciar, das situações difíceis que ele ia envolver, que ele estaria envolvido. E realmente ele vai dizer mais tarde que ele passou por situações difíceis, não só a nível econômico, mas dos próprios amigos, da própria sociedade que o abandonaram. Mas ele disse que a felicidade era poder verificar o quanto aquela informação estava trazendo benefícios para as pessoas que liam, não é, os livros.
E uma das coisas também interessantes é que 5 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, o professor Rivaio, o Allan Kardec, vai fazer algumas viagens no entorno de Paris, na cidade de Lyon, na cidade de Bordeaux, para verificar a divulgação do livro, né? Como é que estava sendo a divulgação, como é que as pessoas estavam recebendo. E aí eu também sugiro, a gente vai tratar muito rapidamente, mas eu sugiro que vocês leiam este livro está à venda, né? E a gente pode... Esse livro está à venda. Só não empresto o meu, que está tudo anotado, né? Mas este livro, Viagem Espírita, em 1862, em que o nosso querido professor Allan Kardec, com muita felicidade, ele vai se encontrar com aquelas pessoas que estavam divulgando aquela informação. E os relatos são lindos, e ele fica muito feliz, muito emocionado, quando ele vai encontrar pessoas simples que receberam o livro e com isto foram se desenvolvendo, foram também crescendo espiritualmente, entenderam a proposta e eles vão então divulgar. Mas há uma coisa interessante que também aconteceu nesse período, né? Como a gente nem todas as coisas eram assim muito agradáveis, mas há um jornalista que vai publicar um artigo lá em Paris dizendo a todos os parisienses que eles tivessem muito cuidado, porque estava surgindo uma doutrina que se chamava Espiritismo e que tinha muitas seduções. Aí eu fico imaginando, se nós estivéssemos naquela hora, a gente ia estar preocupada, né? Mas meu Deus, mas o que é isso? Né? A gente estava preocupada sempre em defender. Allan Kardec ouve, e esta era uma característica dele que nós vamos encontrar. Ele nunca se bateu ou rejeitou qualquer ideia que viesse a respeito da informação espírita. Porque nós vamos querer brigar, não? A gente, não, mas como é que você está dizendo? Seduções? E o professor vai dizer aquele amigo, exatamente aquele amigo, ele diz assim: em realidade, você está dizendo uma coisa muito séria e muito certa, porque o Espiritismo tem seduções. E quais são essas seduções? E ele diz assim: mas por que o Espiritismo agrada? E ele diz: porque satisfaz a aspiração instintiva do homem em relação ao futuro. Então, todos nós ficamos pensando nesse futuro, nesse amanhã, e como é que vai ser isto? Que tipo de informação concreta eu vou poder ter para que eu, então, me satisfaça, né? Então, outro dia eu estava ouvindo num canal de televisão, eu me disse assim: eu todo dia renovo as minhas forças. Uma pessoa que não é espírita dizia: eu todo dia me renovo as minhas forças porque eu tenho que viver. E a gente, quando ouve isso, a gente diz: bendito Espiritismo, que nos mostra quem nós somos, onde estamos, para onde nós vamos, que vai nos dizer que nós somos espíritos que estamos aqui numa tarefa muito importante para cada um de nós. Então, nós nascemos com essa tarefa e nós precisamos, então, levar adiante toda a proposta da nossa vida, esteja com dificuldade,
com mais ou menos dificuldade nós precisamos ir adiante. Então, essa aspiração do futuro ele traz para a gente. E aí ele diz também, porque a certeza da vida futura faz com que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente. Então, nós vamos lembrar, não é, que lá o professor Rivaio, o que ele vai intuir, o que ele vai descobrir com o fenômeno das mesas girantes. Ele vai dizer que aqueles fenômenos eram causados pela alma dos homens que haviam morrido e, com isto, dizer que eles não morrem. Quer dizer que nós não morremos. Então, saber disso acalma a nossa vida e é esta a base da pesquisa que Allan Kardec fez e que traz para nós e que hoje é a fonte da nossa vida. Nós não morremos, nós continuamos a existir, nós vamos encontrar com aqueles que nos antecederam. Então, aquela questão, não é? Na hora do sepultamento, beija seu pai porque você não vai nunca mais ver, isso acabou. E isto acabando muda a nossa vida. Esse é um dos motivos também que ele vai discorrer, não é, num dos discursos aqui deste livro, um discurso maravilhoso que ele vem dizendo, não é? Então, olha só, o materialismo, ele veio como que com as suas garras, não é? Dizendo para nós que o importante é o presente. Então, a gente está dizendo para todos, para aqueles que estão, que querem se informar, não é que o presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. Então, nós estamos aqui, nós viemos de uma experiência, e é isso que ele vai trazer para nós. Nós estamos aqui num trânsito que é muito importante para cada um de nós. Então, com isso, a depressão, o suicídio, a loucura, eles vão ficando esquecidos na nossa vida, né? Então, esta informação é que é preciosa para nós. E daí nós vemos o trabalho de Allan Kardec, as pesquisas que ele fez para que trouxesse para nós esses livros onde existem essa informação. E ele ainda vai falar, né, a respeito dessa felicidade, né, que é saber que os seres que amamos não estão perdidos para sempre, que nós os encontraremos e eles estarão constantemente junto para nós. Então, queridos amigos, nós estamos aqui refletindo sobre esse conjunto de informações que foram trazidas, pesquisadas, não é? Pelo nosso codificador. A gente estava falando da publicação de O Livro dos Espíritos na sua primeira edição, cerca de 500 e poucas perguntas, 501 perguntas, né? E que hoje está aí conosco com as 1019 perguntas. Mas uma coisa que a gente vai precisar chamar a atenção é para os comentários do professor Allan Kardec. Então, a gente já sabe que todo esse conjunto de perguntas e respostas foram trazidas nas reuniões que eram realizadas com aquele grupo que dava apoio a Allan Kardec. Mas nós vamos encontrar em algumas delas comentários do educador. Do educador que está muito feliz com a questão da sobrevivência da alma. Que para ele também ter esta informação abriu
portas, né, com relação à reencarnação. E aí eu estou trazendo, eu escolhi para a gente verificar, para a gente analisar um dos comentários do Allan Kardec. Vocês vão verificar no livro que o comentário de Allan Kardec ele está colocado numa letrinha bem menor. Então, digamos assim, ele faz uma determinada pergunta, os espíritos respondem, né? E aí, falando de espíritos, é interessante também, só para dar assim, uma importância maior ao que nós estamos falando, né? E ao que nós estamos falando daquilo que ele escreveu, né? Que a gente vai ver os espíritos superiores dando e respondendo às questões. Então, a gente vai ver questão respondida por São Luís, questão respondida por Santo Agostinho, por Erasto e tantos outros, né? Então, o que acontecia? Kardec fazia questão e os espíritos, então, respondiam. E em muitas delas existe o comentário de Kardec. Então, eu vou pedir a vocês que vocês, em casa, não é? Vocês verifiquem alguns comentários, porque eles vão confirmar aquilo que o professor Hipólite vai trazendo para nós nesse plano para a educação do povo, não é? Então, o que ele vai dizer no comentário da questão 685A, em que ele vai tratar da educação, em que ele vai chamar a atenção para a gente, né? Para o número de pessoas que estão jogados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos seus próprios instintos. E aí ele pergunta, como é que nós vamos alcançar o bem-estar se a gente não se preocupar com a educação? Então, isso está na questão 685A. E esta questão que a gente vai também fazer rapidamente, que não dá para a gente aprofundar, mas o comentário da questão 917, ele é primoroso. Então, tudo isso para que a gente veja, não é, o olhar do educador que a gente está tendo a felicidade de ter nesse instante como codificador da doutrina espírita. A questão 917 é a seguinte: qual o meio de destruir o egoísmo? A resposta é de Fenelon, que foi também, né, um grande homem de ideias daquela época. Após a resposta de Fenelon, Allan Kardec vem com um comentário primoroso a respeito da educação. Então, ele vem falando, né, que a cura do egoísmo ele só se faz através da educação. Mas ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, quem puder acompanhar o filho do rico ou o filho do pobre, vai verificar a quantas esquisitices esta criança é educada, né? Então, ele vai dizendo que a educação é uma arte. Vejam bem, era o que ele dizia no livro dele, né? No livro, no plano proposto para a educação pública. Então, ele diz que a educação é uma arte, não é? E que ela precisa ser bem compreendida. E para tal, requer tato, muita experiência e uma profunda observação. E ele diz assim também alguma coisa muito, muito interessante quando ele diz, faça-se com moral o que se faz com a inteligência e ver se há naturezas refratárias,
muito maior do que se imagina são aquelas que pedem bom cultivo para dar bons frutos. Então, a tônica do trabalho, a tônica da pesquisa que o nosso querido Allan Kardec faz para nós é realmente falando a respeito da educação e o quanto nós nos beneficiamos em nos sabendo espíritos em trânsito. Então, eu acho que a gente podia terminar essa nossa conversa com uma poesia que é de Amaral Ornelas. Amaral Ornelas disse assim: trouxeste Allan Kardec à longa noite humana o Cristo em nova luz revivecida aurora. Quer dizer, a humanidade se encontrava em trevas, o materialismo, né, com aquelas garras, envolvendo todos os ideais, e então vem a doutrina. Kardec traz essas informações, trazendo Cristo de volta e nos proporcionando, então, esta nova visão. E ele diz: e onde estejas, serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Escuta a gratidão da terra. Então eu tenho a impressão que todos nós, e aí nós vamos fazer umas continhas de multiplicação. No Brasil devem ter cerca de 15 mil centros espíritas. A população que está frequentando a casa espírita. Então nós vamos ver as casas espíritas se multiplicando, os frequentadores multiplicando. Cada frequentador, ao sair da casa espírita, é uma pessoa que está melhor. A gente estava ouvindo o depoimento da Amália ali naquele vídeo, né? Então, não só o depoimento da Amália, mas de muitos aqui, o que foi que aconteceu na nossa vida na medida em que nós conhecemos o Espiritismo. O que mudou? Ao lado de tudo isso, as obras maravilhosas, fantásticas e a preocupação com a educação. Então, nós vamos vendo que existe um panorama que vai sendo mudado na medida que nós trazemos para dentro de nós esta informação. Então, o que ganhou a nossa vida, o que mudou a nossa vida, não é? Na medida em que nós nos aproximamos desta informação. E aí, a Amaral Ornelas diz assim: escuta a gratidão da terra. Em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Cada um de nós está nesse instante, nesse dia, dizendo: Kardec, obrigada. Irmãos, tivemos aí uma bela lição sobre Allan Kardec. É muito importante e necessário que nós conheçamos esse trabalhador do Cristo. Como nos diz Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, é o lúcido discípulo do Cristo que veio à Terra, consciente da sua responsabilidade. E é importante conhecer tudo isso, tanto a sua vida, como a Darcy muito bem colocou, né, a sua vida que antecedeu o envolvimento dele com a doutrina, que foi aos 50 anos que ele vai abraçar esse trabalho, né? Mas que casa
direitinho com todo o trabalho que ele realizou antes. E a gente vê que não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Infelizmente, nossos adversários, às vezes, denigram um pouco a imagem, tenta denegrir. Só denigra aquele que não conhece, não é? Então, vamos agora agradecendo a nossa Darcy, né, que trouxe todas essas informações e que com certeza vamos pensar muito nelas, né? A renovação das ideias, mudança de ideias, tudo é muito importante que a nossa Darcy trouxe para nós, para termos uma visão segura do nosso tão querido Allan Kardec. E para a continuidade das tarefas na noite de hoje, nós vamos agora partir para o momento dos passes, né, onde o nosso Lawson irá fazer um comentário na lição do livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel, cujo título é Destruição e Miséria. Diz-nos assim, uma anotação de Paulo, a sua carta aos Romanos: em seus caminhos há destruição e miséria. E o nosso Emmanuel tece o seguinte comentário sobre essa passagem anotada por Paulo. Quando os discípulos se distanciam da confiança no Mestre e se esquiva a ação das linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros a congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito é viver longe dele, será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então, esta página será comentada pelo nosso Lawson no decorrer dos passes, que é mais um convite, meus irmãos, de fortalecer os nossos pensamentos, o nosso entendimento diante da vida. E agora nós vamos aguardar a vinda dos médiuns que tomarão seus lugares. Não nos impressionemos com a movimentação necessária para facilitar o trabalho. Os médiuns vão até cada um de vós
para poderem aplicar os passes, que são as energias trazidas pelo plano espiritual. Porque quem trabalha nesse momento, junto ao médium, é toda uma espiritualidade superior aqui presente, envolvendo a cada um nas suas reais necessidades. E vamos lembrar, meus irmãos, que muitos que aqui estão são parentes, amigos, companheiros de outras vidas ou desta vida, mas que já retornaram ao plano espiritual, já se equilibraram, já estão em plena atividade de trabalho. E por muito nos amarem, aqui também vem, nesse momento, por isso a importância de irmos a uma casa espírita, porque há o ambiente preparado para que esses espíritos possam se chegar até nós e nos envolver com seu amor, com seu carinho, e nos dar as energias espirituais. Façamos então a nossa prece para que o momento do passe seja realizado. É assim, Jesus querido, com esta alegria em nossas almas, com este sentimento de gratidão por estarmos aqui, sendo envolvidos, preparados para receber esse momento do passe, é que nós te pedimos, Senhor, que abençoe a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. Abençoe a cada um de nós e permita-nos assim, Senhor, que em teu nome e em nome de Deus possamos considerar iniciado o momento dos passes. Graças a Deus. Que a paz, a doce paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe nesse momento tão especial que é o momento do passe. Momento esse, onde os guias espirituais já aqui presentes se aproximam bem juntinho a nós, nos amparando, nos sustentando, para que no final do nosso trabalho possamos todos nós que aqui estamos retornar em paz e em segurança para os nossos lares. Meus irmãos, na lição dessa noite, Emmanuel nos alerta quando nós nos distanciamos das leis, quando nós nos distanciamos do amparo de Deus, quando nós nos distanciamos do amparo do nosso irmão maior. E é nesse momento, meus irmãos, que quando nós nos distanciamos, deixamos muitas das vezes marcas doloridas em nosso coração. Adquirimos e absorvemos débitos com a própria lei. Lei essas que estão em movimento para todos nós que aqui estamos em movimento. Será que Deus, nosso Pai, nosso irmão maior, será que nos deu uma existência, uma encarnação, como está na questão 132, para nós destruirmos a nossa trajetória? Deixar uma marca de miséria na nossa própria existência? Com nosso orgulho, egoísmo e vaidade? Não, meus irmãos. Apesar de todas as nossas dificuldades, entre erros e acertos, Deus, nosso Pai, está nos dando a oportunidade de crescermos. E não de destruir, mas sim de construir uma linda história de amor em torno da reencarnação que por hora nós estamos vivenciando. De muita luta, de muita fé, de muita vontade, com a certeza de preparar para cada um de nós um futuro cada vez melhor. Estacionar, meus irmãos, é imobilizar-se. Revoltar-se é agredir o outro e agredir a nós mesmos. E bendita a doutrina espírita, meus irmãos, que nos possibilita nesse momento, e hoje em particular, em homenagem ao nosso codificador, nosso Allan Kardec, que nos possibilita de refletir em torno do dom da vida, que nos ajuda a refletir em torno dessa grande possibilidade que nós estamos tendo de crescer e de evoluir, apesar das lutas e das dificuldades que por hora nós estamos passando.
e dizer do fundo do nosso coração, agradecer a Deus pela oportunidade de crescer. E esta casa, a casa de Leon Denis, e tantas outras casas que estão suas portas abertas, trazendo os estudos de forma a nos esclarecer, está aí uma possibilidade. E o trabalho, meus irmãos, nos tira da ociosidade. O trabalho, meus irmãos, nos ajuda e muito em perceber que o nosso tempo ele é muito valioso. O trabalho do bem, da ajuda ao próximo, e que, na verdade, como todos nós já sabemos, o maior beneficiado somos nós mesmos. Onde percebemos que não estamos mais vivenciando uma existência de forma nula, de forma sem crescer, mas sim aproveitando dentro de nós, como já dissemos, entre erros e acertos, essa grande oportunidade de estarmos reencarnados. E quando nós estudamos, trabalhamos, refletimos. E quando refletimos, podemos perceber que através do movimento do bem, estamos percebendo o nosso crescimento individual, o nosso crescimento apesar das dificuldades, e perceber em nosso coração quanto está valendo a pena. Quanto está valendo a pena a nossa vinda à casa espírita. Quanto está valendo a pena o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa vontade de construir uma grande história. Deixar a nossa marca, a marca de quem está no esforço, a marca de quem conseguiu ser uma pessoa um pouco melhor, a marca de quem está cada vez mais desejoso de seguir o caminho do bem, o caminho da paz e do amor. E é possível, meus irmãos. Por mais que o quadro não seja favorável, por mais que o quadro da sociedade não seja o melhor, podemos crescer. Aliás, devemos crescer, porque a lei de progresso está em movimento. E como diz o Livro dos Espíritos, estamos crescendo. A sociedade vai crescer e tudo vai passar. Onde o mal é presente, cada vez mais estará se ausentando, dando lugar ao bem, dando lugar à paz, à harmonia e à fraternidade em torno de cada um de nós. Isso tudo, meus irmãos, é construir. Vamos construir cada vez mais em torno de nós a vida, o bem, a paz e o amor. Que Deus nos abençoe e que abençoe também cada família aqui representada. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora, queridos irmãos, continuando, mantendo esse silêncio em nossas almas, para nós ouvirmos o plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. Estamos a lembrar de Kardec, este generoso missionário que trouxe para todos nós a doutrina dos Espíritos na sua maior pureza, por ter ele compreendido e aceitado esta tarefa no combate ao materialismo e para revelar aos homens e à humanidade tudo aquilo que se fez e faz necessário para que a existência humana passe para uma evolução em sua compreensão da vida, de Deus, do universo e de si próprio. Ao estudarmos a doutrina espírita, as obras de Kardec,
iremos identificar a personalidade deste missionário, Kardec. Acima de tudo, um homem de fé, que traz todas as revelações contidas e selecionadas pelo plano espiritual elevado, para que os homens pudessem compreender, aceitar e começar a viver com mais esperança e adquirir, acima de tudo, a fé no futuro. Quantas almas que essas obras consolaram, quantas almas essas obras conseguiram esclarecer e retirar da escuridão. Quantas almas conseguiram vencer a si próprias, estabelecendo metas, recordando de que a vida tem um propósito maior de elevação. Quantas almas começaram a adquirir e a expor a sua fé mediante a compreensão da natureza do espírito imortal. Kardec soube traduzir o processo pelo qual fora ele convocado, o de elevar os sentimentos dos homens para Deus. Kardec, acima de tudo, comprovou que ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo acima de si próprio. São esses exemplos de homens de bem, de espíritos elevados, encarnados e missionários, que a humanidade precisa cada vez mais refletir e viver, tendo eles como exemplos, tal qual Jesus, para podermos, como humanidade, ainda passando por provas e expiações, poder ter uma referência que nos aproxime cada vez mais de Deus. Assim, caros filhos, todos os estudos que fazemos, na verdade, a cada dia, cada prece cuja o significado traz a cada um de nós a lembrança do nosso Criador, para que se obtenha o socorro, o amparo ao próximo, estamos agradecendo a este generoso missionário que trouxe os esclarecimentos necessários para podermos atingir uma iluminação um pouco maior da nossa capacidade de vivenciar o bem na Terra. Agradecer é pouco. Trabalhar, estudar, divulgar, eis a grande recompensa pela qual
esses espíritos estarão sempre alegres, felizes, por terem participado de toda essa obra divina, mas que precisava de homens de fé como Kardec para consolidar, para trazer aos homens a verdade e a luz. Que Deus ampare e fortaleça a todos, conduzindo-os todos vocês aos seus ambientes de origem, com tranquilidade, serenidade, confiança e fé, estimulados para cada vez mais estudar, trabalhar e socorrer. Que Deus fique com todos. Muita paz. Graças a Deus. Só temos a agradecer ao nosso querido benfeitor e diretor da nossa Casa Espírita, nosso querido Dr. Herman, com suas palavras encorajadoras e fortalecedoras para todos nós. Que possamos, como ele mesmo disse, retornarmos aos nossos lares em paz, com tranquilidade e não esquecermos de estudar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos, Jesus amigo, Jesus amado, irmos encerrando a nossa reunião da noite, guardando em nossas almas a alegria por aqui termos sido trazidos pelos nossos guias espirituais, para ouvirmos tudo o que ouvimos na noite de hoje, que com certeza fortalecerá nossas almas. E assim, Jesus querido, agradecendo ainda por todas as bênçãos recebidas, nós te pedimos, Senhor, a devida permissão, para que em teu nome e em nome do nosso patrono Leon Denis, dos guias espirituais dirigentes desta casa, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos da nossa parte considerarmos encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Que possamos ir com muita alegria para os nossos lares e não esquecer de retornar nas reuniões. Vamos lembrar da livraria que nos convida a ler, a matar a ociosidade mental, preguiça mental e por aí afora. Deus abençoe a todos.